Pronto. Câmera aberta, tudo certo, tudo em ordem. E a gente já o coloca na tela a partir de então. Centralizar aqui. Quanto mais você se aproximar do celular, melhor. Aí. Centralizadozinho, tudo certinho. Muito bem, são 18 horas e mais 21 minutos. A gente estabeleceu um tempo de até 40 minutos para os candidatos. E a partir de então a gente começa a conversar com o Marcon Gley. Boa noite, Marcon Gley. Bem-vindo à live do Léo. Tudo em paz? Boa noite, Léo. Boa noite a todos os telespectadores. É uma satisfação estar aqui participando dessa entrevista e uma grande honra, né, Léo, poder aqui a gente se candidatar ao Conselho Tutelar, né? Muito bem. Boa noite a todos. Marcon Gley, inicialmente é importante que a gente, que já o conhece, obviamente, é nosso vizinho aqui do Vale Ouro, mas a internet, muita gente vai ver esse vídeo aí em qualquer horário, enfim, e não conhece você. Então, quem é Marcon Gley? Fica à vontade. Bom, sou Marcon Gley, algumas pessoas me conhecem, algumas pessoas não. Sou Marcon Gley, Freire Neri, tenho 45 anos, né? Aqui, pai solteiro de 4 filhos, onde moram comigo 3 crianças, né, de adolescente. Sou filho de Jessé Pedreiro, né, conhecido por Marinalva, a minha mãe, né, e sou neto aqui conhecido como o doutor dos médicos de antigamente, né, dos netos de Deus Freire, e neto de Finaldorino, né, ali todo mundo conhecido do Sacoleiro. É uma grande honra para mim ser filho de um pedreiro e hoje estar lutando por uma vaga, né, no Conselho Tutelar, né, onde também, quem não me conhece também, eu sou suplente do Conselho Tutelar, né, fui eleito suplente, né, em 2019 e com 528 votos, que foi uma grande honra para mim, né, Léo? E tive a oportunidade também de ser convocado 2 vezes e não pude, por estar ali exercendo a função, né, na UPA, trabalhando, ajudando ali na época do Covid, né, então eu não pude exercer essa função de conselheiro tutelar, que é agora uma grande honra para mim, que eu quero exercer, é um dom que eu tenho, uma vontade que eu tenho, né, de estar como conselheiro tutelar e poder dar o máximo de mim, o melhor que eu puder fazer. Muito bem. Marcon Gley, por que se interessa em ser conselheiro tutelar? Uma boa pergunta, Léo. Aos meus 10 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja, né? Então, ali dentro da igreja ali, eu comecei a ter envolvimento com a juventude, com a criança, adolescente, né? Que na época não existia isso. Aí, de antemão, comecei a conhecer a catequese, a crisma, né? Fiz a crisma, fiz a catequese. Fui crescendo, passei a ser catequista, né? Onde formei turma de crisma, turma de catequese. Ao longo do tempo, conheci o Grupo Juca, o famoso Grupo Juca da cidade, em homenagem ao saudoso Frade Juca, né? E ali foi que eu passei 16 anos naquele grupo de jovens, trabalhando com a juventude, com a criançada, e fui coordenador 8 anos, nessa caminhada de 16 anos, fui coordenador da PJ, né, a Pastoral da Juventude, onde também tive o prazer também de ser secretário da igreja também, da igreja São Sebastião e Santa Terezinha. Então foi daí, Léo, que começou a despertar, né, esse gostar de cuidar das crianças, dos adolescentes, né. Então é desse motivo que eu tenho essa convicção que eu posso dar o meu melhor, que eu posso contribuir com a sociedade, né, em prol das crianças e dos adolescentes. Muito bom. Abraçar aqui Bárbara Brito, Adailton 8991, Pinho Show 10, Magnólia Ponto Feitosa, Eliakim Pires, pessoal aqui do Instagram, Rodrigo dos Santos também. Lembrar o pessoal do Instagram que aqui só o Léo Ricardo aparece. O nosso convidado está lá no canal Léo Ricardo Notícias no YouTube. Dá uma chegadinha por lá, a gente está chegando a 16.500 inscritos lá, fique à vontade para ser o próximo, tá? Muito obrigado pela sua atenção. E lá você vai ver o nosso convidado. Aqui você apenas ouve, tá? Fica o recado dado. Marcon Gley, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Como você vislumbra esta ferramenta? O que você acha, o que você pensa a respeito? Léo, o ECA foi uma coisa fantástica, né, que foi criada, né? Ali um órgão muito importante na defesa da criança e do adolescente, né? Onde temos a honra de estudar esse Estatuto da Criança e do Adolescente. E foi importante, né, que o governo, o Estado Civil criou, né, para proteger e zelar das nossas crianças, né? Cuidar dos nossos adolescentes, né?
porque a gente sabe que as nossas crianças, nossos adolescentes, são o futuro, né, das nossas nações. Então, o Estatuto veio para preservar, para cuidar, para zelar da criança e do adolescente. Mas também o Estatuto também, Léo, ele também, além de ele ajudar também a criança e o adolescente, de proteger também, ele também notifica também o jovem também infrator, né? Que muitas pessoas falam também que o ECA é só para proteger a criança, é só para zelar, a gente zela, a gente cuida, né? Mas também veio também para notificar também aquele adolescente também infrator, né? Que ele cumpra também com suas responsabilidades, com seus compromissos e que pague pelas suas infrações, né? Para que ele possa ter a certeza que está errado e que ele possa ser um cidadão de bem. Muito bom. Outra situação que a gente observa bastante é a diferenciação entre o Conselho Tutelar e o CMDCA, que vem a ser o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você nos traz aí uma diferenciação? Léo, o Conselho Tutelar e o CMDCA foram criados com a mesma lei, com o mesmo objetivo, mas com amplas atividades diferentes, né? O CMDCA é um órgão que veio para fiscalizar o Conselho Tutelar. O CMDCA é um órgão que veio para dar um apoio, né, para ajudar o Conselho Tutelar, para buscar recursos para o Conselho Tutelar, né? E de antemão, o CMDCA, como as pessoas não sabem ainda, mas o CMDCA é um conselho formado pela sociedade, pelo governo, como, por exemplo, o CMDCA é formado por advogado, assistente social, por um enfermeiro, por um servidor público, né? E da sociedade civil, a gente pode ter ali um representante também ali, um representante comunitário, um representante religioso, né? Um representante ali de associação, né? Então, o CMDCA é formado pela sociedade. E o Conselho Tutelar, ele é formado por um colegiado, né? Onde 5 titulares e 5 suplentes, né? Que é para o Conselho Tutelar, ele é feito justamente para liberar as questões da criança e do adolescente. E o CMDCA é para organizar os eventos, né? Para organizar reunião, fóruns, oficinas, onde vai discutir ações da criança e do adolescente. E o Conselho Tutelar para defender, para cuidar e para zelar. Outra situação que é meio confundida pelas pessoas e que é interessante que cada um possa trazer a sua opinião. O Márcio Garcia chegou com uma pergunta aqui, dizendo que o Arquivo Vivo da Araguaia está informando que o voto será dele. O Márcio Garcia diz que vota em você. Depois você pede o seu voto aí, traz aí também o seu número para o pessoal entender como é que vai votar em você. Então, confunde-se muito o conselheiro tutelar com o comissário de menores. Inclusive, hoje não é mais esta titulação, né? Hoje em dia é comissário da infância e adolescência. Função não remunerada e tal, mas diferencia pra gente aí a função sua, no caso do conselheiro tutelar, para o comissário de menores. Léo, a minha ideia, como as pessoas falam do comissário de menores, foi uma coisa ampla de antigamente, né? Só que eu acho que foi extinta pela questão também que não teve muita valorização, né? Que era um trabalho voluntário. E a gente sabe que o Conselho Tutelar, hoje, ele não é aquele conselho que, como muitos dizem, né? Que não é para a gente resolver coisas que não está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não está dentro das nossas atribuições. Como, por exemplo, mesmo, uma coisa que a gente não pode tá indo buscar filho em festa, o jovem adolescente, buscando em bares, porque quem faz isso é a polícia, a própria polícia, né? Então tem que ter, na verdade, um pouco de consciência da sociedade e fazer, na verdade, essas denúncias, né? Porque o Conselho Tutelar não foi feito para ir buscar adolescentes em festa e nem em bares, né? Festas fechadas, por exemplo. Então, eu acho o seguinte, o Conselho Tutelar hoje, nessa questão, eu vejo da seguinte forma, porque a gente sabe que quando um adolescente está em um bar, a gente tem que analisar se foi o pai que deixou ele ir ou se foi o pai que levou ele até o bar.
Então, de primeira mão, a gente tem que ter a consciência que quem tem que ser notificado é o dono do estabelecimento. O pai e o filho que dá essa oportunidade para o filho, né, tá nessa questão, quem tem que ser notificado é o pai e o filho. Agora, tem outro lado também, que a gente tem que ver também, se o pai merece ser notificado e se a filho, não é verdade? Porque olha só, tem pai trabalhador, mãe trabalhadora, que faz de tudo pelo filho, que se doa pelo filho, mas infelizmente o filho vai para caminhos distintos. Então a gente tem que analisar situações, né, do conselheiro tutelar e também essas questões que, na verdade mesmo, a criança e o jovem, ele está apto a cumprir e responder pelos seus atos infracionais. Porque também eu não acho justo, Léo, e a todos vocês que assistem, um pai que tem responsabilidade, uma mãe que tem responsabilidade, ter que pagar por um ato do filho. Porque a gente sabe a luta que um pai tem, que a mãe tem, de criar o seu filho com toda a educação, com todo o carinho, com todo amor, e o filho, infelizmente, toma rumos diferentes. Mas a gente tem que entender que a sociedade hoje também tem que contribuir com isso, né? Dar oportunidades. É onde a gente vai chegar mais lá na frente, né? Para falar Sim. sobre isso. Pois bem, antigamente a criança lustrava sapato, eu gosto sempre de frisar, eu fiz muito isso, carregava feira também, não tinha dificuldade nenhuma, vender geladinho, vender picolé, enfim, no meu caso até o jogo do bicho eu fiz, né? E aquilo que eu ganhava de comissão eu levava para casa para poder comprar o que faltava. Jaci.2722, boa noite aqui no Instagram. E a Canal da Liz, boa noite, aqui tá calor demais. Abderman Nascimento, Abi, boa sorte. Boa noite, Marcon Gley. E o Eliakim Pires diz que lá onde ele mora tá fresquinho, tá chovendo há 3 dias, chuvinha fina. Que legal, hein? Aqui tá um calor, meu amigo. 24 graus agora aqui em Morro do Chapéu. Então, Marcon Gley, hoje em dia, se você colocar uma criança para fazer uma situação dessa, meu Deus do céu, já foi, aí agora a denúncia para todo lado e... Enfim, hoje não pode mais. O que é que você pensa a respeito? Bom, Léo, uma enquete muito importante e lembrada, que eu também fiz isso, né? Eu vendi pão, vendi Sim. cocada, vendi geladinho, só não lustrei sapato, né? Mas eu também com 10, 12 anos também, eu trabalhava na feira livre, e eu cito da minha pessoa que eu nunca fui explorado no trabalho, né? Eu acho que foi uma escola para mim, né? A gente tem que observar isso também, né? E eu tive tempo para jogar bola, tive tempo para estudar, né? Só que hoje a gente vê que os tempos mudaram, né? As coisas mudaram muito, né? Porque hoje a gente vê muitas questões, Léo, do próprio pai, do própria mãe, usar a própria criança, né? Para ter a sua renda dentro de casa. Então eu não concordo de forma nenhuma desses abusos de trabalho, né? E assim, o jovem hoje, ele tem, Léo, a ferramenta. O jovem de 14 anos tem a ferramenta para ele estudar e trabalhar, né? Então, assim, existem fatores que possam dar ao jovem e possa conscientizar o pai e a mãe, ou até mesmo a sociedade, não explorar das crianças. Porque eu não concordo, eu sou contra o trabalho infantil. A criança tem que ter infância. Eu tive minha infância. Eu estou dando infância a meus filhos e também quero que as crianças também tenham infância. Porque a infância, que eles vão ter uma liberação de mente aberta, uma liberação de pensamentos bons para o futuro. Mas exploração de trabalho, sou contra. Em compensação, Marcon Gley, infelizmente o mundo das drogas usa muito, né, as crianças e adolescentes como aviãozinhos e tal. Você fala do mundo moderno. E essa é uma realidade nua e crua, que inclusive acaba levando as crianças para 2 caminhos. Ou a cadeia, ou o cemitério. Infelizmente. Como é que você enxerga essa parte? Léo, hoje a gente vê, no mundo de hoje, eu vou falar a nível municipal, Morro do Chapéu.
A gente vê hoje, né, há uns anos atrás, meses atrás, a juventude, a gente perdendo a nossa juventude, né, para os caminhos errados da vida. Né? A gente vê a luta de pais, de mães com seus filhos, né, que infelizmente tomaram vidas distintas, né, que infelizmente não estão mais conosco. E eu acredito, Léo, que ainda existe uma maneira de salvar essas crianças, esses adolescentes. O primeiro passo para a gente salvar nossas crianças e adolescentes é continuar com esse trabalho belíssimo que tem em Morro do Chapéu. Né, ali eu vejo, Léo, estou acompanhando alguns trabalhos ali de alguns times de futebol aqui no Morro do Chapéu, que estão com as suas escolinhas, treinando as suas crianças, treinando os adolescentes, envolvendo eles em algo que não vão para caminhos distintos. Então eu queria pedir aqui à sociedade que valorizasse mais o esporte, né, o teatro, né, e outras coisas a mais que possam, né, tirar os jovens, né, desses caminhos ruins. Eu vejo ali um trabalho bonito ali no Kissidane, aquelas crianças bonitas, é um trabalho bonito no Boleiros também, um trabalho da amiga professora Laura ali no Campinense, na ABB, com aquela juventude, aquela criança. É um trabalho muito bonito que a gente não vê crianças ali tomando caminhos diferentes. A gente acompanha ali, né, aqui no Azup, no Raimundão também, um trabalho social com as crianças, porque não é só esporte, é um trabalho educativo, um trabalho social. A gente acompanha na Araguaia também ali um trabalho belíssimo também, da criança e juventude. Ali no Capim Preto também, na Caixa d'Água também, um trabalho excepcional de Neguinho, Júnior Popó. Da Nova da Chapada também, eu tive esse prazer de conhecer de perto. Então é assim, vamos incentivar essa criançada, né, a ter algo, né, a ter alguma oficina, alguma arte, para que eles possam ter um pensamento aberto que não vá para esses caminhos distintos, né? Mas por outro lado também, Léo, eu queria colocar aqui, não sei se meu tempo dá, mas assim, é importante lembrar que a nossa sociedade também tem que dar oportunidade de emprego ao nosso adolescente de 14 anos, como jovem aprendiz. Mas é assim, eu vejo adolescentes batendo na porta do comércio, Léo, e aí sempre aquela conversa, tem que ter o primeiro emprego. Agora eu pergunto, como é que o adolescente vai ter oportunidade se ele não tem o seu primeiro emprego, como jovem aprendiz? Então, comércio de Morro do Chapéu, grandes empresários, abra os olhos, dê uma força, eu sei que vocês têm esse amor no coração, têm esse carinho, abram as portas para esses adolescentes, para que eles tenham a possibilidade de trabalhar em um período e estudar em outro período, que eles possam ajudar a sua família, que eles possam se manter, para que não precisem tomar caminhos distintos. Porque eu tenho certeza, Léo, que se o comércio de Morro do Chapéu abrir as portas para o jovem aprendiz, principalmente para a menina, para a moça, a garota adolescente, ela não vai se prostituir para ela se manter. O adolescente, ele não vai, ele trabalhando, Léo, estudando, ele não vai ter tempo para pensar outras coisas. Ele vai ter o dinheirinho dele para se manter, não vai precisar vender droga, fazer outras coisas erradas para adquirir o dinheiro. Então eu peço aqui ao comércio de Morro do Chapéu, ajude a nossa juventude a ser alguém na vida, porque é dali que eles vão ter o dinheirinho para poder fazer um curso, né, ser alguém na vida. Eu tenho certeza que as famílias vão ser bem mais felizes, unidas, e tem muito amor no coração e muito orgulho dos seus filhos. Muito bem. Chegaram aqui algumas perguntas, algumas falas. O professor Evaldo Marçal disse: se tiver que escolher qual pai pode ser autuado em virtude de uma criança ir para o bar, complica. Então autua o dono do estabelecimento, que autorizou a permanência dele ali. Mas se o pai tem autoridade, quando deixa uma ordem para o filho, acredito que ele não vai para os ambientes inadequados. Laís.pls2 aqui no Instagram. O Márcio Garcia pergunta: o que acontece se uma menor denunciar um PM por aliciar e oferecer dinheiro para fazer sexo? O conselho faz o quê? Léo, a lei é para todos. Do menor ao maior, do empresário, do pedreiro, ao médico, ao juiz, quem quer que seja, a lei é para todos. Uhum. Então eu tenho certeza que, se for constatado o crime, responderá da mesma forma na lei. Ok. Pois bem, prossigamos aqui com as nossas perguntas. Pessoal, pode ficar à vontade para participar, responder nossa enquete, tá? E o pessoal aqui do Instagram, sempre lembrar, só o Léo Ricardo aparece aqui, o nosso convidado está ali no YouTube, canal Léo Ricardo Notícias.
Nós falamos da criança, do adolescente trabalhar, mas falamos também agora das responsabilidades deles, porque assim, eu particularmente, Marco Anglê, eu sou a favor da lei americana. Não importa a idade, 10 anos, 12 anos, cometeu qualquer tipo de infração, vai cumprir, vai pagar a pena, vai ser preso, vai ser detido, enfim. No Brasil tem mais medidas protetivas, né? Então fica complicado. E assim, adolescente pode votar, 16 anos, não é obrigado, mas pode votar se quiser. E não é responsabilizado, ou não era, pelas ações que comete, por exemplo, pega o carro do pai, a moto, dirige, a arma, às vezes está aí portando, enfim. Como você enxerga isso? O ECA, o Conselho Tutelar, as pessoas acham que nesses casos é passar a mão pela cabeça? Léo, enquete boa. Jamais eu tenho certeza que será passada a mão pela cabeça. O ECA, ele é para proteger, ele é para defender, ele é para ajudar o jovem adolescente. Mas assim, o ECA também, ele notifica também o jovem também, infrator, ao Ministério Público, onde é encaminhado para o Poder Judiciário, e dependendo da sua infração, o juiz que vai determinar. E ele vai cumprir sim, ele vai pagar pelo ato infracional dele. Não tem por que passar a mão pela cabeça. E eu também concordo também em não passar a mão pela cabeça, porque ele também tem que entender que ele sabe o que é certo e sabe o que é errado, né? Mas assim, o adolescente, ele vota, por que ele vota? Porque ele tem o direito, Léo, de reivindicar, de questionar, né, e de ser questionado. Então, da mesma forma que ele tem o direito de questionar, de reivindicar os seus direitos também, ele também vai ser responsabilizado por seus atos, né? Ele vai ser notificado. Né? Tem aí a promotoria que vai analisar o caso, passar para o juiz, e o juiz que vai determinar, né, que trabalho ele vai fazer, né, que função ele vai fazer. Porque, tipo, ele pode também danificar danos também, ele vai reparar os danos que ele cometeu. Porque eu não acho certo um pai pagar pelo erro do filho, sendo que o filho que foi errado. Então não adianta o adolescente achar que vai fazer errado e vai ficar por isso mesmo não. Porque ele vai pagar pelo que ele fez. A justiça está aí, o ECA está aí para defender, para ajudar, né? E ele vai responder sim pelo que ele faz, né? Tem os trabalhos sociais, né? Que aí é o juiz que vai determinar. Muito bom. Dando sequência a outro lado da moeda, né? Situações que envolvem crianças e adolescentes, infelizmente, violência doméstica, estupros, geralmente cometidos por familiares, padrasto, enfim, lamentável. Mas a publicidade não aparece. Não sei se seria parte do Conselho Tutelar, se seria parte do CMDCA, enfim. Por quê? Léo, essa questão, eu não vou dizer exatamente, porque eu ainda não exerci, né, a função de conselheiro, mas no meu pensamento existe o ato de proteção, de preservação de integridade física e moral, né? Mas eu acredito também que possa existir a possibilidade também de ter estatísticas, ter números para que venha, né, mostrar para a sociedade também se está funcionando o trabalho do Conselho Tutelar, né? Se está funcionando o trabalho da sociedade, né? Porque assim, eu acredito também que a preservação também da pessoa física é importante, da integridade moral da criança, do adolescente é importante, mas é importante também que a sociedade também contribua, né, para que esse rendimento caia, essas notificações caia, esses números caia, porque a partir do momento que a sociedade tiver a coragem de denunciar pai que abusa de filho, pai ou mãe que maltrata filho, que espanca filho, eu acho que as coisas mudarão, as estatísticas cairão, né? E a preservação do ser humano é importante demais, né?
Porque o constrangimento de uma jovem que foi ali abusada sexualmente é constrangedor. Uma criança também que apanhou do seu pai e ficou com suas marcas no corpo, com lesões no corpo, ele não vai querer que a sociedade tenha conhecimento, ele vai ficar constrangido. Então isso vai mexer muito com o psicológico de uma criança, de um adolescente. Então quanto mais preservar, é importante. Mas eu acredito que exista números, estatísticas, né, ali para poder ter uma noção, equilibrar se está sendo, se a sociedade está contribuindo, se tá, o Conselho Tutelar também está trabalhando certinho, se a sociedade, enfim, está participando. É importante, né? Verdade. Gley, a gente infelizmente tem tomado conhecimento de que existe um envolvimento do conselheiro ou conselheira, não exatamente morro de chapéu, não importa onde, mas numa questão político-partidária com a gestão. Entendendo que o conselheiro é eleito pela comunidade, você acha isso correto? Esta ligação partidária com a gestão, não importa a cidade? Léo, a nível municipal, que é a minha cidade, eu digo assim, eu não tenho conhecimento dessa questão partidária, né, de pessoas que estão ali usando da oportunidade para beneficiar, né, alguém. Mas eu acredito assim, que o Conselho Tutelar, a partir do momento que ele toma posse, que ele recebe o seu diploma de conselheiro tutelar, ele está ali para exercer a função de conselheiro tutelar e trabalhar com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que o conselheiro tutelar, ele tem que trabalhar com políticas públicas encarregado de crianças e adolescentes. Porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento, que a gente tem a nossa consciência, que a gente tem que trabalhar com o ECA, a gente vai para frente. As nossas crianças vai ter um mundo diferente. Porque tem que lembrar a sociedade que o Conselho Tutelar é um amigo da família. A gente tem que mudar, Léo, essa questão, porque, digo assim, porque tem momentos que a gente vai pedir o voto de Conselho Tutelar, o povo já vai falando dizendo logo, é para vereador? Então a gente tem que mostrar para a sociedade que Conselho Tutelar é uma coisa e política é outra. Né? A função do Conselho Tutelar é exercer a função do Conselho Tutelar, das suas atribuições. Muito bem, o Márcio Garcia faz duas perguntas aqui, mais uma a gente já tratou, no entanto eu vou trazer a pergunta para que ele possa entender aí a sua forma de pensar. Pergunta a Marco Gley por que nas festas de rua e de lugares particulares tem números menores bebendo e fumando drogas a olho nu. Muito bem. Isso aí, Léo, eu vou fazer uma convocação para os pais, os responsáveis. Porque muitas das vezes o jovem está na rua bebendo, está na rua usando droga, e o pai, ou a sociedade, cobra do Conselho Tutelar e a praça buscar aquele jovem. O primeiro conselheiro tutelar numa família é o pai e a mãe. Então, a consciência, tem muitos pais que ficam em casa ligando para o Conselho Tutelar para ir buscar o seu filho na festa. Então, o primeiro passo é ligar para a polícia, que é a polícia que resolve essas questões, né? O papel do Conselho Tutelar não é esse, de buscar, de ir atrás. O primeiro passo que tem é ligar para a polícia que vai resolver essas questões. E a gente tem que chamar a atenção dos próprios pais, né? Que os próprios pais que têm que ir buscar seus filhos. Se eles souberam onde é que seus filhos estão, porque tem jovens que saem, que não dá satisfação para o pai fica noites e mais noites, perde noite de sono pelo caso dos seus filhos, e é uma situação muito complicada. Então é um fato muito delicado, bom de se estudar, de analisar, para ver em que ponto resolve essa questão. Mas esse não é função do conselheiro tutelar e buscar o jovem na praça ou em festa, não. Não é o papel, né? Não. Pois bem. Não é nossas atribuições, né? Pois é. A gente pode ir numa praça, numa festa, quando existe a denúncia, quando chama a polícia nos convoca, o conselho tutelar, para ir até esse jovem, para daí a gente procurar quem é os pais, encaminhar até a casa deles e resolver a situação.
Aí onde entra o papel do conselheiro tutelar, assim, quando existe a denúncia, quando a polícia militar, o civil, aciona o conselho tutelar, eu acredito que seja dessa forma. E é assim que eu estudei e é assim que eu acredito que seja. Ok. O que acontece se um menor incita outros menores para se prostituírem por dinheiro? Léo, é onde eu entro aí na questão social. A partir do momento que esse jovem ele tem algo para envolver na sociedade, um trabalho, uma oficina, eu tenho certeza que jamais esse jovem vai aliciar outros jovens a fazer isso, né? É a minha forma de pensar. Isso vai da sociedade que vai dar esse suporte a esse jovem. E nós temos, né? Eu acredito que nós temos em Morro do Chapéu um suporte de qualidade que a gente possa fazer isso, né? É difícil, porque a juventude é complicada. Então, é um degrau. A gente vai de passo a passo até conseguir realmente conquistar esse jovem e fazer com que esse jovem entenda que esse caminho não é o correto. Muito bem. Gley, ontem você esteve aqui para a gente deixar em ordem aí o link, né? Belinha _ Gomes está aqui no Instagram. Boa noite. JR Santos D. Ou é Júnior Santos, também está aqui no Instagram. Ana Kevely, BB 123. Célia Souza Jacobina na área. Lu Miranda, Brejão da Caatinga de Campo Formoso. Sempre lembrando ao pessoal do Instagram que o nosso convidado está conosco lá no YouTube, canal Léo Ricardo Notícias. A gente sugere que você migre até lá e observe a sua participação. E você nos trazia, você até começou a falar inicialmente aí, de projetos que envolvem crianças, da proposta de oportunizar o primeiro emprego a um adolescente, visto que as empresas geralmente querem a experiência, né? Mas tem que ter a experiência e de repente não funciona desta forma. Então fique à vontade para trazer esta pauta, até porque você tem tempo ainda. Nós estamos aí com 31 minutos, só faltam as suas considerações finais. Então você tem aí 9 minutos aproximadamente para falar sobre esse assunto e as considerações finais a gente traz depois. Então vou resumir, Léo. Primeiramente, pedir, né, Léo, que o comércio de Morro do Chapéu abra as portas. Eu repito isso novamente, que o comércio de Morro do Chapéu abra as portas. Que o nosso município também dê oportunidade a esses jovens, né, tanto no esporte, no teatro, que o município crie mais alas que venha a envolver essa juventude, né, mais cursos profissionalizantes, que aí sim eu tenho certeza que o comércio também, vendo que um jovem está bem preparado, ele vai abrir as portas. Eu tenho certeza que a partir de hoje, algum empresário aí vai mandar uma mensagem para você, ou para mim, ou para o Conselho Tutelar, ou para o CMDCA, para nossa órgão público, abrindo as portas para esses jovens. Mas é assim, abrir a porta para jovem que precisa e que tem interesse e dando oportunidade a aqueles também menos favorecidos. Ok, quanto ao esporte, você também tem uma ligação Sim. com a formação de atletas, com a preparação de crianças, já buscou preparar espaços, campos, enfim, algo que você também queira acrescentar nessa linha? Abraçar aqui o Altemazinho.tv lá de Ibipeba, acompanhando a gente. Sim, Léo. Uma reivindicação que eu faço, que como você mesmo sabe, presenciou, a gente iniciou aqui no Vale Ouro, né, a escolinha Vale Ouro, infelizmente estava indo bem, né, com o futebol feminino, o masculino, começamos com o voleibol. Infelizmente o nosso espaço foi tirado, né, mas eu tenho certeza que na gestão, eu tenho certeza que vai olhar para o Vale Ouro, né, e vai ajudar, né, as nossas crianças. É tanto que eu agradecer o Azup ali, o Raimundão, que acolheu nossas crianças, nossos adolescentes, né, tanto feminino como masculino. Então eu tenho certeza que tem que abrir mais projetos, né, para essas criançadas, né. É a forma que eu penso. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Eu tenho certeza, tenho convicção disso, tenho fé que a gente vai conseguir. Sou bastante querer. Muito bem. Gley, eu já deixo você à vontade aí para a sua mensagem, para o seu pedido. Tem um pedido, uma pergunta aqui do professor Evaldo Massal. Seu pedido de voto também.
Esta questão da criança e do adolescente é muito complicado de se lidar. A sociedade pode ser culpada por algumas atitudes? Sim, a sociedade pode ser culpada por omissão, né? Esconder fatos. Mas a gente tem que deixar claro, Léo, que a sociedade pode fazer a denúncia, é sigiloso, eles não vão se expor, né? E a gente necessita, na verdade, da sociedade, né? Para essas denúncias. A gente sabe de coisas aleatórias, mas a gente ter a notificação mesmo, a gente precisa ter que as pessoas entendam a importância que é da denúncia. E pode ter certeza que quem denunciar pode ficar despreocupado, porque é sigiloso, entendeu? Muito bem. Nós vamos chegando aqui agora a 35 minutos. Você tem 5 minutos para fazer o seu pedido de voto, para deixar a sua mensagem, enfim. Bom, eu quero aqui, Léo, de antemão, em primeiro lugar, fazer uma homenagem rapidão aqui a uma pessoa que está aposentando ali, assim, que eu saiba, a Dona Eulina, da igreja, né? Um abraço para a Dona Eulina da igreja, que é a madrinha do grupo, do grupo de Morro Chapéu, do nosso Conselho Tutelar. Então, Dona Eulina, eu quero aqui agradecer a senhora, como a senhora está nos deixando, né, aqui, pelo que a senhora fez, pela a sua força de vontade, pela doação que a senhora teve ao Conselho Tutelar. E hoje eu digo assim, a senhora é a madrinha do Conselho Tutelar. Então, parabéns, Dona Eulina. Muito obrigado pelo que a senhora já fez pelo Conselho Tutelar. E de antemão, eu quero aqui, agradecer a todas as pessoas que estão me ajudando, que estão me apoiando, né, Léo? A minha grande incentivadora, que é a minha irmã Glaucia. Os meus filhos, né, que estão me incentivando. A sociedade em si. A minha equipe de trabalho ali da UPA, que também está me ajudando. Aos municípios também, de Fedegosos, de Incó, Duas Barras. E da parte do Sertão, Tareco também, que eu peço a eles também que venham, né, nos ajudar, se deslocar de lá para nos ajudar nessa luta. Ali aos amigos do Pé de Serra também, das Flores, da Mônica, região de Uburaninha, Lagoa Nova, em si, a sociedade toda que venha nos ajudar. E eu digo assim, pedir o voto para mim, para Marco Angley, o número 222, mas também venha também a montar um colegiado também que venha fazer um papel excelente. Então, desde já, eu agradeço a todos. E tenha certeza que no dia 1º de outubro, eu estarei lá na urna eletrônica, aguardando você para receber o teu voto com carinho, com amor, com dedicação. Onde eu vou colocar ali o meu compromisso e o meu comprometimento. Então, eu peço a você, vote em Marco Angley 222. Aqui está aqui. Os 3 patinhos na lagoa, Léo. Que é para a gente navegar em rumo à vitória e fazer um bom papel no Conselho Tutelar. Chegou a pergunta aqui no final. Sabemos que o ECA foi criado para a proteção das crianças e adolescentes. Porém, o que você acha quando um pai ou mãe tenta educar ou reprimir atitudes do filho e são acusados de maus tratos, mesmo sabendo que aquela criança está agindo de forma errada e desrespeitosa? Léo, essa notificação o Conselho Tutelar vai averiguar, né? Dependendo da situação, a gente caminha para o Ministério Público e o juiz que vai determinar o que foi de fato está acontecendo. E se realmente tiver algo errado que o adolescente estiver fazendo, sem o consentimento do pai e da mãe, ele vai cumprir e vai responder pelo seu ato infracional. Uhum. Nós ainda temos 2 minutos, Cleis. Se você quiser acrescentar algo, fique à vontade. Sim. Mais uma vez aqui, Léo, agradecer a toda a minha família também, que eu não posso deixar, né, de agradecer a minha família, por tudo, pelo apoio, pelo carinho, pelas considerações, aos meus amigos, né, que vêm me dando força, né, e dizer para aquelas pessoas que no dia 1º de outubro, dê férias nesse dia, esqueça um pouquinho da fazenda, da roça, do seu jogo de futebol, da sua festa, do seu churrasco, e vá lá dar esse voto para nós, nem só para mim, mas também para os meus amigos conselheiros também, que eu tenho certeza que eles também estão preocupados com essa questão também do voto, porque o voto não é obrigatório, mas a gente conta com a consideração de vocês, porque a sociedade, o Conselho Tutelar, é formado pela sociedade. E convido também a todas as pessoas, a sociedade em si, a conhecer o que é o Conselho Tutelar. Na verdade, o Conselho Tutelar é um amigo da família, é ali o padrinho da criança e do adolescente. E mais uma vez, repito, 222, os 3 patinhos na lagoa, vamos rumo à vitória, com fé em Deus e com muita esperança e simplicidade no coração. Um abraço a todos.